Glória a Deus. Boa noite, querido. A paz de Cristo para a sua vida. Amém. Você está aí, diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, seja bem-vindo para receber a palavra do Senhor na tua vida. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Jonas, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Porém Jonas desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, te louvamos pela tua palavra, Senhor, e que essa palavra, Senhor, que produziu, Senhor, no meu coração um temor, possa abençoar a vida dos teus filhos, Senhor. Que essa palavra, Senhor, se revele àqueles que estão ouvindo nesta noite esta palavra na sua casa, ou em qualquer outro momento que vão assistir esse vídeo. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher, para que eles possam ser grandemente abençoados pela tua palavra, assim como eu fui, Senhor. Em nome de Jesus, te revela a nós nesta noite. Amém e amém. Queridos, todos nós que já estivemos em uma igreja, na escola bíblica dominical, nós já ouvimos falar sobre essa história. E muitos entendem que a história de Jonas é muito importante, e que esse livro fala exclusivamente de um grande peixe que engoliu um grande profeta, para que ele fizesse a vontade de Deus. Mas na verdade esse livro fala exatamente do grande amor de Deus para conosco, da graça que o Senhor derrama sobre nós, do seu amor que muitos não conseguem definir. João disse na sua palavra, em João 3,16: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda, nós não podemos definir o amor de Deus, mas ele existe, e é bem maior do que eu e você possamos imaginar. Então esse livro não é como nós aprendemos, que ele fala somente do profeta e do grande peixe. Não, esse livro fala do grande amor de Deus para com o povo, e para comigo e para com você. Nós precisamos ler esse livro todo. São 4 capítulos o livro de Jonas, e você precisa ler para que você possa entender o que realmente Deus está tratando nesse texto. Amém? Então, esse profeta Jonas, ele viveu intensamente os sonhos de Deus para Israel, também a profunda frustração de Israel naquele tempo. Então eu entendo que Jonas era
um dos profetas mais extravagantes e humanos do Velho Testamento. E por isso, há muito que possamos nos identificar com ele. Então, onde é que aconteceu isso tudo? Isso aconteceu em Nínive, capital da Síria, que hoje atualmente se chama Mossul, que fica no Iraque. Essa cidade ainda existe. Então, nessa época, Israel vivia uma das suas maiores crises, com risco de ser extinta como nação. E entre dezenas de lições que nós podemos tirar da história do profeta Jonas, existe uma que tem muito a ver comigo, com você e com qualquer outra pessoa que possa estar ouvindo essa palavra, que possa ver aquilo que Deus tem para ministrar no seu coração. Amém? Você está aí, amém? Glória a Deus. Existe dentro de nós, irmãos, duas vontades. Dentro de cada ser humano existe duas vontades que nós vamos conhecer nesta noite. Se você não conhece essa verdade, você vai entender nesta palavra. No nosso interior há potencialmente duas forças que estão lutando entre si, dois apelos que nos chamam constantemente. E era o que acontecia com o profeta Jonas. Ele lutava contra essas duas vontades. Deus lhe disse: dispõe-te e vai para Nínive. Mas a palavra diz que ele não foi para Nínive. Ele se dispôs para fugir para Tarsis, para longe da vontade de Deus. Por que isso acontece em nós, irmãos? Existe a vontade de obedecer a Deus, e existe a vontade que nós temos de desobedecer a Deus também. Há uma luta todos os dias. Quando nós acordamos, nós precisamos lutar contra essas verdades. Essas duas verdades lutam entre si dentro de nós, e nós precisamos estar muito perto de Deus. Nós precisamos estar muito em comunhão com Deus, para que nós possamos prevalecer e viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? No livro de Romanos, no capítulo 7, no verso 22, o apóstolo Paulo nos ensina sobre essas duas vontades que existem em nós. Ele disse: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Existe essa vontade de fazer a vontade de Deus, de ter prazer na lei de Deus, de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Mas existe também a vontade de desobedecer os mandamentos de Deus, que está em Romanos capítulo 7, 23. Veja que Paulo diz que havia uma vontade de obedecer a lei de Deus, no verso 22. Mas no verso 23 ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra o meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo estava dizendo que havia essa luta. Por um lado havia vontade de servir a Deus, de fazer a sua vontade, mas por outro lado existia aquele desejo de fazer a sua própria vontade, de não fazer aquilo que Deus quer. Talvez você não tenha sentido isso, mas eu sinto lhe dizer que você corre o risco de sentir isso. Eu já senti essa vontade de não querer fazer a vontade de Deus, de fugir daquilo que Deus quer que faça, e eu querer fazer aquilo que eu quero fazer. Então, um grande pensador cristão disse que a desobediência a Deus e a sua vontade sempre afasta o ser humano da presença de Deus. E isso é claro. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus e não queremos fazer a sua vontade, nós estamos nos afastando dele. Entenda, eu já disse isso uma vez e quero repetir novamente:
Não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Deus está ali, pronto, esperando você, para te abraçar, para cuidar de você, para ser o teu Deus, para prover todas as tuas necessidades. Mas nós, por desobediência, nós nos afastamos de Deus e da sua vontade. E aí, toda desobediência tem a sua consequência. Amém? E nós vamos entender na história de Jonas. Entenda, querido, toda a fuga de Deus, ela implica em descida. Não imagine que quando você foge de Deus, você vai estar crescendo, você vai estar prosperando, você vai estar fazendo algo de bom para você. Mas toda vez que você se afasta de Deus, que você desobedece a Deus, você começa a descer, você começa a trazer problemas para você, você começa a trazer dificuldades para a sua vida material e espiritual. Se você crê assim, diga glória a Deus. Então nós temos duas ilustrações interessantes no texto que nós lemos a respeito disso. O que aconteceu com Jonas? Em pensamento ele pensou em ir para Tarsis, um local que era totalmente distante da vontade de Deus. Ele estava carregado de ódio por Nínive, a sua mente estava cheia de agressividade contra aquela cidade. Mas por que isso acontecia? Ele não era profeta, ele não tinha que fazer a vontade de Deus. Por que havia isso no coração dele? Por que havia essa agressividade, esse ódio no coração de Jonas? Entenda, Nínive era a capital do império da Assíria, e a Assíria era o inimigo número 1 do povo de Deus. E durante 30 anos, por 14 vezes, o império assírio tentou invadir Israel e destruir com a cidade. E Jonas era filho de um profeta também. A palavra diz que Jonas era filho do profeta Amitai. E durante 30 anos da sua vida, enquanto Jonas estava ali na cidade, brincando, se divertindo com seus amigos na sua juventude, na sua adolescência, de vez em quando ele ouvia falar: lá vem os assírios, corre que os assírios vão chegar. E entenda a estratégia que os assírios tinham. Eles entravam nas cidades, eles destruíam os templos, eles matavam o rei e matavam os profetas, porque eles entendiam que fazendo assim eles acabavam com a cultura do povo, acabavam com a cultura religiosa do povo e acabavam com a autoridade máxima daquele país, que era o rei. E Jonas era filho de um profeta. Ele dizia: pronto, eles vão chegar, vão entrar, vão acabar com tudo, e meu pai está na linha de fogo. Por ser profeta, eles vão matar meu pai. E agora Deus disse para Jonas: pega as coisas, pega a tua bagagem e vai para Nínive para pregar para aquele povo, porque a maldade dele subiu até mim e eu preciso falar ao coração desse povo. E eu escolhi você, Jonas, para ser esse homem que vai ministrar essa palavra de arrependimento, essa palavra de restauração, de retorno. Eles precisam voltar para mim, eles precisam me reconhecer como Deus. E aí Jonas talvez tenha pensado e disse: Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. Eu conheço esse povo, eu vi o mal que ele fez ao teu povo e as lutas que ele nos fizeram enfrentar. Mas Jonas, mesmo assim, sendo profeta, ele desobedeceu à vontade de Deus. E acontece conosco também, irmãos. Mesmo servindo a Deus, mesmo caminhando e vindo para a igreja, mesmo conhecendo tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, mesmo reconhecendo todos os milagres que Deus fez durante toda a nossa caminhada, das portas abertas de milagre que Ele fez sobre nós,
Muitas das vezes nós fugimos da vontade de Deus e não queremos fazer exatamente como Deus quer. Entenda, quando nós fugimos de Deus, nós nos abrigamos em nossa própria depressão. Por isso muitas pessoas estão vivendo deprimidas espiritualmente. Muitas pessoas vão ao médico, vão ao consultório, e não há remédio que possa curar o seu mal. Porque uma depressão espiritual é a fuga da vontade de Deus. E assim Jonas estava vivendo. Mas você consegue acreditar que Deus pode nos trazer de volta a sua vontade, sim ou não, irmãos? Você crê que Deus pode te trazer de volta a sua vontade, sim ou não? Aleluia. Mas como é que isso pode acontecer? Quais são as estratégias que Deus usa para nos tratar, para nos trazer de volta a sua vontade? No caso de Jonas, Deus usou um vento forte. Deus usou as intempéries do tempo para que ele pudesse cair em si e entender que ele estava fugindo da vontade de Deus. E nós podemos entender isso contextualmente como forças adversas, portas fechadas, lutas, impedimentos. Então muitas das vezes Deus nos chama a atenção através de ventos fortes. Deus quer nos chamar de volta para o lugar aonde Ele quer que nós estejamos. E entenda, Ele vai usar de todas as estratégias possíveis para nos fazer lembrar, para nos fazer entender que Ele é Deus e que nós somos dependentes e carentes da sua misericórdia. Há um ditado que nós dizíamos quando éramos jovens, que dizia: eu sou dono do meu nariz. Entenda, querido, você não é dono do seu nariz, você não é dono das suas mãos, você não é dono de nada. Deus te comprou com seu sangue precioso, você é dele e você precisa fazer a vontade dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, existem muitas circunstâncias que Deus pode nos tratar e nos fazer voltar à sua vontade. Deus precisa às vezes chacoalhar o nosso barco espiritual. Deus precisa às vezes fazer com que entre água no nosso barco espiritual, para que nós possamos parar e refletir: o que é que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Eu estou saindo da vontade de Deus e Deus quer me trazer de volta. Às vezes são circunstâncias familiares, são rebeldias dos filhos, desajuste no casamento, às vezes é alguma circunstância financeira, perda de um emprego, o dinheiro não dá, você parece, como diz aquele versículo da Bíblia, você está colocando seu dinheiro num saquetel furado. Quanto mais você recebe, quanto mais você ganha, não dá para você viver. Às vezes é circunstância espiritual. Falta em nós aquela paz que nós tínhamos. Falta em nós aquela alegria de servir ao Senhor. Porque isso está acontecendo? Porque nós estamos fugindo da vontade de Deus. Porque nós estamos nos distanciando da presença do Senhor. Aí vem a depressão, vem a frustração. Entenda, eu não estou generalizando e dizendo que todas as vezes que isso acontece é Deus puxando a nossa orelha, é Deus querendo nos trazer a sua vontade. Na maioria das vezes é, mas existem momentos que nós mesmos causamos problemas e males para nós, porque nós queremos fazer a nossa vontade, e nós temos que entender que precisamos fazer a vontade de Deus. E Deus vai usar de várias estratégias, irmãos, de várias estratégias, como possibilidade do seu amor por nós, porque Ele precisa nos fazer entender, Ele precisa nos chamar de volta.
E às vezes nós somos tão incrédulos que é preciso que Deus faça algo muito grande, muito forte, para que nós possamos voltar novamente, cair na realidade, voltar à realidade, cair a ficha entre nós, para que nós possamos entender que Deus está falando conosco. E era o que estava acontecendo com Jonas. Jonas estava sendo perseguido pela adversidade, pela luta. Tudo o que acontecia de errado estava acontecendo na vida de Jonas. E Jonas sabia da sua desobediência e que isso era a causa de tudo que estava acontecendo. E às vezes nós sabemos também que nós estamos desobedecendo ao Senhor, que as causas, que os problemas, que as lutas, que as dificuldades que estamos enfrentando é por causa da nossa desobediência. Mas mesmo assim nós queremos contender com Deus, nós queremos brigar com Deus, queremos medir força com Ele. Entenda, irmão, não conheço ninguém que tenha lutado com Deus e tenha saído vitorioso. Você pode procurar na Bíblia, não tem alguém que tenha lutado com Deus e que tenha vencido essa luta. Você está aí, diga glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que no meio de toda aquela luta, de toda aquela tempestade, aqueles homens começaram a procurar, sabe, o que estava acontecendo, e eles lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. E eles foram até Jonas e disseram: me fala o que está acontecendo contigo, quem é você, por que isso está acontecendo? E aí Jonas disse: eu sou hebreu, sou profeta de Deus, sirvo ao Deus que fez o céu, a terra e o mar, e tudo isso que está acontecendo é por minha causa, eu estou desobedecendo ao Senhor. Aleluia. Talvez Jonas tenha esquecido da lei da semeadura, que tudo aquilo que nós plantamos nós vamos colher. Muitas das vezes o que está acontecendo na nossa vida não é só um tratar de Deus para nos chamar de volta à sua vontade, mas é também falta, sabe, de cuidado nosso, falta de estarmos vigilantes e procurando fazer a vontade de Deus. E se nós começamos a fazer algo de errado, nós vamos colher amarguras, dificuldades, sim ou não, irmão? Você não pode plantar, sabe, abacaxi e querer colher pera. Então, quando acontece isso na nossa vida, nós precisamos parar para refletir o que realmente está acontecendo conosco. Ninguém que desobedece a Deus fica impune. Deus vai cobrar de nós. Deus vai nos fazer entender de uma forma ou de outra que nós precisamos reconhecer o nosso erro e voltar para Ele, voltar para a sua vontade. Sabe, quando nós fugimos da vontade de Deus, nós não trazemos problemas somente para nós mesmos. Seria muito bom se fosse assim. Veja o caso de Jonas. Jonas estava trazendo um problema não só para ele, era Jonas que estava fugindo, sim ou não? Ninguém naquele barco tinha nada a ver com o problema de Jonas, mas todos foram afetados por causa da falta de desobediência de Jonas. Então, quando nós desobedecemos ao Senhor, não é só nós que sentimos, mas é a nossa esposa, é o nosso cônjuge, é o nosso filho, é o nosso amigo, é a nossa família, é os nossos amigos, porque afeta todos que estão ao nosso lado. Todos que convivem conosco são afetados por causa da nossa desobediência a Deus. Aleluia, aleluia. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 1. Quando ele disse que ele sabia que era ele que estava causando todo aquele mal, e os homens disseram: e agora como é que nós vamos fazer? Como sair dessa situação? Jonas disse: olha, me levantem e me lance ao mar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade.
E diz a palavra que quando eles lançaram Jonas ao mar, o vento cessou, a tempestade acabou. Amém, queridos? Existem pessoas que estão caminhando conosco, existem pessoas que estão ao nosso lado, sabe, que fazem parte do nosso convívio, que nós precisamos ter cuidado, ver se não é um Jonas, ver se ele não está causando problema. Às vezes nós temos que jogar Jonas fora do nosso barco também. São as más companhias, aquelas pessoas que nos levam para caminhos maus, pessoas que nos afastam de Deus, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm, sabe, não têm amor a Deus, são incrédulos. E esse Jonas precisa ser lançado do nosso barco, porque às vezes a tempestade está acontecendo por causa disso, porque estamos caminhando com pessoas erradas, estamos caminhando com pessoas que não têm temor a Deus, que não fazem, não andam segundo a vontade de Deus. Quem está aí, diga glória a Deus. Nós precisamos crer na intervenção soberana de Deus. Você acredita nisso? Que quando Deus quer, Ele vem sobre nós, intervém na nossa vida. Amém? Foi o que Deus fez na vida de Jonas. No versículo 17 diz que Jonas não quis ouvir a voz de Deus, foi jogado no mar e engolido por um grande peixe, e ele ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. E nós aprendemos na catequese, né, que era tudo bonito, uma história simples, bonita, de que um grande peixe, né, alguns pintam até nos livros bíblicos até como uma baleia, e acham que Jonas estava ali, tranquilo, favorável, sabe, tomando o seu cafezinho ali em uma mesa dentro do ventre do peixe, que aquilo era normal, não tinha problema nenhum. Mas imagine a porcaria que não era o estômago daquele peixe, irmãos. Aquilo que ele comia, aquilo, eu acho que rescindia um mau cheiro terrível ali dentro. Era terrível aquilo, não era algo prazeroso. Não, Jonas estava ali sofrendo mesmo. Não estava ali, sabe, passando alguns dias, 3 dias no spa, não. Ele estava sofrendo dificuldades mesmo. Deus fez ele sentir na pele a sua desobediência. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque Deus queria confrontar a desobediência de Jonas. Deus queria que ele se quebrantasse diante da vontade divina de Deus. E muitas das vezes Deus age assim conosco. Deus usa de estratégia, de situações, para que nós possamos nos aquietar e ir diante de Ele, nos ajoelhar e dizer: Deus, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, eu não consigo fazer, eu não consigo viver. Talvez você não tenha vivido situações assim, mas eu quero confessar para vocês aqui que eu já passei por lutas assim. Assim como Jonas, eu também tentei fugir da vontade de Deus. Assim como Jonas também, eu não quis fazer a vontade de Deus e quis fazer a minha vontade. E Deus muitas das vezes interfere na nossa vida de uma forma que nós nem imaginamos. E às vezes Ele nos leva a uma situação de crise, para nos fazer refletir, repensar, assim como Ele fez com Jonas. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma decepção, pode ser uma quebra de negócios. Às vezes você está com aquele negócio prontinho para, sabe, ser consumado. Só falta você pegar a caneta azul para assinar o projeto. Quando você chega lá, o camarada diz: não vai dar mais certo, não vamos fazer. Mas como estava tudo certo? Estava, mas eu mudei de ideia. Aleluia, aleluia. Às vezes Deus nos usa em nossa vida uma experiência extraordinária, como uma palavra profética, para nos fazer voltar à sua vontade. Isso aconteceu comigo.
Eu estava dirigindo uma igreja há aproximadamente 7 anos. E estava tudo bem, eu não estava com luta na congregação. A igreja estava bem, todo mundo estava bem. De repente, eu disse: eu vou parar tudo e eu vou me embora, que eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, eu não posso mais viver assim. E aí eu chamei minha esposa e disse: olha, eu vou me embora, eu vou atrás de ganhar dinheiro. E entenda, irmãos, não era a primeira vez que eu fazia isso. As outras vezes que eu ia, eu ganhava dinheiro realmente, eu trabalhava. Em todos os lugares que eu ia, eu ganhava muito dinheiro. E nessa vez eu disse que ia, e ela disse: você já orou? Eu disse: já. Mentira. Mentira, porque se eu tivesse orado realmente, Deus trataria no meu coração e teria ter dito: não é para você ir. Você lembra de Davi? Davi era um camarada que tinha muitos erros na sua caminhada, mas ele tinha também outras coisas que agradavam a Deus. Davi, quando ia a uma batalha, ele perguntava a Deus: eu posso ir? Se eu for, eu vou ser vitorioso. O Senhor garante a vitória. Deus disse: vai, Davi, eu estou contigo, e não abro. Mas existiam outras vezes que Davi dizia: Senhor, eu vou ou não vou? Deus: não vai não, não vai, que não vai dar certo. Espera o momento certo. Então, quando nós queremos fugir da vontade de Deus, a única coisa que nós não fazemos é orar, irmãos. Foi o que Jonas fez. Jonas era profeta, e se ele tivesse orado a Deus: Senhor, o Senhor quer que eu vá para Tarsis mesmo? Lembra a história de Paulo? Quando aquele homem foi encontrado por Deus, e Deus disse para ele: olha, vai à casa, à rua direita, e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, ora por ele, porque eu tenho uma grande obra para realizar na vida dele. E aquele homem disse: o Saulo, aquele que prendia todo mundo, que matava os crentes, você está de brincadeira comigo, Deus? Eu conheço esse camarada. Não, vai, porque para mim é um vaso de honra. Ele disse: o senhor está falando, eu vou. Mas quando nós queremos fugir da vontade de Deus, nós não oramos. E eu não orei. E minha esposa disse: você já orou? Já orei. Não, não tinha orado. Porque quando nós vamos fugir da vontade de Deus, nós temos medo de orar, porque nós sabemos que se nós orarmos, Deus vai falar comigo. Deus vai dizer: não é a minha vontade. Quando nós viemos de Belém do Pará para cá, nós oramos a Deus. Eu e minha esposa oramos: Deus, nos mostra o que nós devemos fazer, se é da tua vontade, nós irmos ou não. E Deus começou a abrir as portas, Deus começou a mostrar, e nós viemos para cá, e Deus tem nos abençoado até hoje, em nome de Jesus. Quando é a vontade de Deus, irmãos, não é o lugar que vai te fazer prosperar, é a presença do Senhor na tua vida. Entenda isso. Não é para onde você vai que é o lugar bom, mas é o Deus que você tem, que é um Deus bom, que te prospera aonde você chegar, se for a vontade dEle. E eu fui para Rondônia, e eu cheguei lá já meio doentado, quebrado. Deus já estava me moendo, e eu sabia que não era vontade de Deus. No fundo do meu coração, eu sentia que não era vontade de Deus eu ir para ali. Mas mesmo assim eu relutei, eu disse: não, eu vou, porque as outras vezes que eu fui, deu certo, e agora vai dar novamente. Não é possível que Deus vai fazer isso comigo. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei meio adoentado, e fui num rapaz comprar uns materiais, e era aproximadamente 6 horas da tarde, eu comecei a tremer de febre. Eu disse: ei, amigo, 6 horas da tarde é a hora da febre da malária, hein? Você está com malária. Eu digo: está repreendido em nome de Jesus. E aí, eu voltei para casa, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Eu falei para você não vir. Aleluia. Eu falei para você que não era para você vir. Mas mesmo assim eu continuei trabalhando. Comecei a continuar trabalhando, e as coisas não davam certo. Parece que o meu dinheiro era jogado no saquetel furado. No mesmo lugar que eu tinha ido trabalhar, que às vezes dava certo, agora não estava dando.
E Deus foi tão misericordioso comigo que eu consegui trazer de volta o mesmo dinheiro que eu gastei, eu trouxe de volta. E aí eu fiquei ali, antes de voltar, angustiado, e eu fui a um culto. Eu fui numa igreja, ninguém me conhecia, não fui apresentado para ninguém. Cheguei na porta, o culto já estava acontecendo, e eu sentei ali, e eu atribulado, adoentado. O pregador começou a pregar. No final ele chamou a igreja e disse: você que está enfermo, vem aqui que eu quero orar por você. E a gente, quando está fora da vontade de Deus, a gente fica incrédulo, fica cético. E aquele homem disse: você que está enfermo, vem. E aí eu disse: eu vou lá, a única coisa que pode acontecer é eu não ser curado. E eu fui. E quando eu cheguei mais ou menos assim, perto da distância que a pastora está, aquele homem disse: vem aqui, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu digo: ei, irmão, lá vem profetada para a minha vida. E aí ele disse: olha, eu não conheço você, mas Deus manda te dizer que você precisa voltar para o lugar de onde você veio, porque lá tem algo grande de Deus para a sua vida. E não foi preciso ele pegar na minha cabeça, nem fazer nada, não. Ali mesmo eu caí na presença do Senhor, porque eu entendi que era a voz de Deus falando comigo. E eu comecei a pensar: e agora como é que eu vou voltar? O que eu vou falar lá em casa? Dizer que eu estou voltando? E eu liguei para minha esposa: eu vou voltar, você vai voltar. Como você sabe, eu sabia que você tinha que voltar. Eu digo: e agora, para falar para os camaradas que trabalham comigo, que eu preciso voltar a largar tudo? E aí Deus falou: deixa que eu resolvo tudo. E eu reuni a turma e disse: olha, eu vou embora, eu vou voltar. Você está doido? E como é que nós vamos ficar? Vocês ficam com tudo aí, com material, com tudo. Eu vou embora. Entendam, irmãos, fazem 17 anos que isso aconteceu. E até hoje, aquele mesmo pessoal que eu deixei trabalhando está lá ainda ganhando dinheiro. Porque Deus não queria que eu ganhasse dinheiro. Deus queria que eu estivesse no centro da sua vontade, sabe? E no centro da vontade de Deus é melhor do que qualquer dinheiro que você possa ganhar. É melhor do que qualquer outra coisa que você possa alcançar. A vontade de Deus é bem melhor para mim e para a tua vida. Quantos entendam isso, digam glória a Deus. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? O nosso grande problema é um só: é a desobediência a Deus. Às vezes as coisas acontecem em nossa vida por causa da desobediência que nós temos a Deus. Muitos males acontecem conosco, com a nossa família, com os nossos filhos, porque nós desobedecemos a Deus, não estamos no centro da vontade de Deus. Agora a pergunta que fica é: como voltar para a vontade de Deus? A única coisa que você precisa fazer é orar. Amém? Diga: eu preciso orar para voltar à vontade de Deus. Tudo que Jonas não fez naquilo, tudo que estava acontecendo na vida dele. Jonas não orou para decidir ir a Tarsis. Não orou. Ele não orou na tempestade, quando o barco estava, prestes a quebrar, como diz a palavra de Deus. Ele estava dormindo no porão do barco, tentando fugir da presença de Deus, mas ele não orou. Ele não orou quando todos aqueles homens que criam nos seus deuses oravam, pedindo misericórdia aos seus deuses, e Jonas não orou. Nem quando a verdade sobre a sua fuga foi descoberta, Jonas não orou também. Nem quando os marinheiros tentaram salvá-lo remando, diz a palavra que eles ainda tentaram salvar a Jonas remando do barco, tentando chegar em terra. Mas quando você está fora da vontade de Deus, a praia fica distante, aleluia, o mar fica bravio, a tempestade vem sobre o teu barco, entra água e você não consegue sozinho. Você precisa da misericórdia do Senhor para voltar à sua vontade. Quantos creem na palavra do Senhor, digam glória a Deus.
nem quando ele foi lançado ao mar ele orou. Aleluia. Ele passou o capítulo 1 todo sem orar, mas no capítulo 2, aleluia, no verso 2, diz a palavra do Senhor, que no ventre da barriga do peixe, ele restaura a sua alma com a oração. Aleluia. A alma dele precisava ser restaurada, e ele a restaurou através da oração. Querido, se precisa ser restaurada alguma parte da sua vida sentimental, alguma área, você precisa orar para que Deus faça com que você retorne ao centro da sua vontade. Você está aí? Aleluia. Olha a oração de Jonas, capítulo 2, verso 2: na minha angústia clamei ao Senhor. Não espere estar angustiado para orar ao Senhor. Não espere estar passando por lutas difíceis para que você comece a orar ao Senhor. O nosso grande problema é que só nós oramos quando já não tem mais saída. Nós vamos na casa do ciclano, vamos na casa do fulano, recorremos a todas as pessoas, a todos os amigos, a todos os familiares, e quando não tem mais saída, nós recorremos a Deus, quando deveria ser o contrário, recorrer ao Senhor em primeiro lugar. Ao primeiro indício de luta, de dificuldade, nós devemos recorrer ao Senhor em oração. Aleluia, aleluia. Entenda, o versículo continua para você entender que Jonas não estava num spa espiritual, mas ele estava passando uma angústia muito grande. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei e tu ouvistes a minha voz. Não foi uma simples oração, a oração de Jonas. Foi uma oração de clamor, diz a palavra que ele gritou. A oração dele foi tão angustiante, diante da luta, da dificuldade que ele estava passando, que diz a palavra que ele gritou ao Senhor: eu clamei, do ventre do inferno eu gritei. Aleluia. Não espere chegar a esse estágio na sua vida para que você comece a clamar ao Senhor, irmão. Não espere que as lutas estejam tão grandes a ponto de se sufocar, de naufragar a tua vida, para que você comece a clamar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como voltar para a vontade de Deus? Nós precisamos nos dispor. Jonas, na primeira oportunidade, ele se dispôs a fugir da presença do Senhor. Agora, ele se dispôs a obedecer a Deus e não mais a sua própria vontade e os seus desejos. Entenda, irmãos, você nunca vai conseguir fazer aquilo que você quer. Deus vai cuidar de você, e se Ele quiser, Ele vai te buscar onde você estiver, do jeito que você estiver, para te ter por centro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como voltar à vontade de Deus? Enxergando o que é importante para Deus, não enxergando o que parece ser importante para nós. Às vezes nós queremos fazer algo que nós achamos que é importante para nós, que vai nos trazer prazer, que vai nos trazer conforto, que vai nos trazer, sabe, algo economicamente falando que possa nos favorecer, um bom negócio. E às vezes não é isso que Deus quer para a nossa vida. Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem, porque ele sabia que Deus era misericordioso em perdoar. Existem muitas pessoas que não entendem ainda a graça de Deus, não compreendem. E nós precisamos ler a palavra do Senhor para que nós possamos compreender e entender a graça de Deus. Às vezes, como Jonas pensou, Jonas disse: o Senhor quer que eu vá pregar para os ninivitas, esse povo que atacou o povo de Deus, e agora o Senhor quer dar uma chance para eles, só porque eles se arrependeram? E às vezes nós pensamos assim também. O homem pensa assim também, e diz: o Senhor vai dar uma chance para esse camarada, que até um dia estava jogado na sarjeta, e agora ele vem para a igreja, e ele é transformado numa nova criatura. Não, não pode.
Eu passei 30 anos na igreja servindo ao Senhor, e agora pega esse camarada de lá, coloca ele aqui, e daqui a poucos meses ele já transformado, o Senhor transforma a vida dele, e sabe, e dá para ele um cargo na igreja, e ele começa a fazer algo na igreja. Eu estou aqui há 30 anos e não estou fazendo nada. Entenda, irmão, isso é graça. Graça é favor imerecido. Nem eu nem você merecíamos a salvação de Cristo para a nossa vida, mas mesmo assim Ele nos encontrou, Ele nos tirou do mundo de pecado, Ele teve misericórdia de nós. Isso é graça, nós não merecemos. Olhando com os olhos naturais e humanos, as pessoas que estão jogadas lá fora não merecem, mas quando Deus olha com o seu olhar de misericórdia, com o seu olhar de graça, e tira aquela pessoa e traz ela para onde Ele quer colocar, no lugar de bênção, de vitória. Aleluia. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Você precisa entender isso. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 15 e 16, Deus nos explica, sabe? Deus nos explica, Ele joga na nossa cara e diz: é assim que eu faço. Você não entende, mas você não precisa entender, você só precisa aceitar. Olha o que Deus diz em Romanos 9, no versículo 9, versículo 15 e 16: Compadecer-me-ei de quem eu tiver misericórdia, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É Deus quem decide quem Ele quer tirar do lugar, sabe, de desprezo, e colocar no lugar de bênção. Nós não podemos contender com Deus como Jonas fez, e dizer: Senhor, o Senhor não pode fazer isso com esse povo não merece isso. Nós não merecíamos também, você não merecia a graça de Deus sobre a sua vida, mas Deus desceu sobre você a sua graça e a sua misericórdia. Por isso você está aqui nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoado pela presença de Deus. Isso é graça, irmão. Aleluia. E é isso que nós temos que entender. Pela sua graça, Deus nos traz de volta ao centro da sua vontade. Deus podia pensar também: você saiu do centro da minha vontade, você sabia que não era para ir para lá, então fica aí, você vai morrer aí, desgraçado. Mas a graça de Deus nos alcança e nos arranca daquele lugar e nos traz de volta a sua vontade. Oh, aleluia. Se você está aqui, se expresse ao Senhor de alguma forma, se alegre por isso, o que Deus tem feito na tua vida, na vida da tua família. Você aí em casa, reaja de alguma forma, diga o que Deus tem feito a você, lembre dos benefícios que Deus fez sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para parecer que já vai terminar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Sabe, nós precisamos entender uma coisa: que a nossa decisão de obedecer a Deus é a chave para compreender a realidade espiritual. Vou dizer de novo para você entender. A nossa decisão de obedecer a Deus é a chave para compreender a realidade espiritual. Quando nós obedecemos a Deus, tudo o que está acontecendo nós começamos a compreender. Porque quando nós estamos obedientes ao que Deus está fazendo, nós estamos conectados com Ele, nós estamos alinhados com Ele. E tudo o que está acontecendo, nós começamos a compreender pela sua graça, pela sua misericórdia. Entenda, você pode tentar fugir para onde for, mas Deus, com a sua misericórdia, vai te buscar para te trazer para o centro da sua vontade. Você que está ouvindo essa palavra, você sabe que Deus está falando com você agora. Deus te ama, querido, de uma forma inexplicável. E Deus tem sacudido a tua vida para que você possa compreender que Ele te quer de novo no centro da sua vontade.
Não é a tua vontade que tem que prevalecer, mas é a vontade de Deus. A nossa vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável, mas a de Deus é. E nós precisamos compreender isso para que nós possamos viver uma vida mais plena em Deus. Nós precisamos compreender isso para que a nossa vida, a nossa caminhada espiritual seja mais leve. Em nome de Jesus, entenda isso e receba essa palavra de fé no seu coração, no seu espírito. Você que está aqui nesta noite, levante sua mão, eu quero orar com você. E que nesta noite o Espírito Santo de Deus fale teu coração como falou ao meu, e faça você voltar ao centro da sua vontade. Não adianta você fugir, você esconder, porque Jonas era profeta de intimidade com Deus. Mesmo assim ele tentou fugir da vontade de Deus, mas Deus foi lá, usou todas as estratégias, todas as circunstâncias que precisavam ser usadas e trouxe Jonas de volta à sua vontade. Então não espere que a luta seja grande para que você seja trazido à vontade de Deus, mas ore e peça discernimento do Senhor para que Ele possa conduzir a tua vida, o teu caminhar, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesse altar, Senhor. E eu sei, Senhor, que a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor, mas alcança os corações que precisam ser alcançados, Senhor. Que essa palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, possa trazer de volta muitos filhos, Senhor, ao centro da tua vontade, Senhor. Que muitos possam se decidir nesta noite, Senhor, a voltarem ao centro da tua vontade, Senhor. Cessa as lutas, Senhor, cessa as tempestades da vida desse homem, dessa mulher, Senhor, e faz ele entender, Senhor, que o Senhor quer, Senhor, no centro da sua vontade. Deus, cuida dessa vida, cuida dessa família, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui, Senhor, que eles possam ter entendido a tua palavra, Senhor, e serem ministrados por ela, Senhor, para o arrependimento, para o retorno, Senhor, do centro da tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.